Marcelo Almeida para o segundo vídeo da série Compliance com o Distrito Federal. Agradeço muito a sua audiência até aqui, os comentários, e vamos em frente porque hoje nós vamos falar de mais 5 elementos sobre o Compliance no Distrito Federal, e especialmente no que diz respeito àqueles que estão obrigados a apresentar o programa de Compliance. Quem são eles? Pessoal, as sociedades empresárias estão lá como sendo uma das sociedades que precisam apresentar o programa de integridade quando da contratação com o Distrito Federal. Sociedade empresária são 7 tipos de sociedade, pessoal. Você tem a sociedade em nome coletivo, sociedade comandita simples, sociedade limitada, sociedade anônima, sociedade cooperativa, sociedade coligada e as sociedades dependentes de autorização. Então são 7 tipos de sociedade. Eu vou falar um pouquinho o que significa cada uma coisa dessas sociedades que eu acabei de declinar aqui. Pessoal, o que é sociedade por nome coletivo? É uma sociedade que necessariamente os sócios reunidos, um dos sócios necessariamente tem que administrar essa sociedade. Então, é a reunião de vários sócios e um dos administradores da sociedade tem que ser um dos sócios. Então, se você se enquadra nesse tipo de sociedade, você tem que apresentar um programa de integridade quando contratar com o Distrito Federal, tá certo? O que é sociedade em comandita simples, pessoal? Sociedade em comanditas simples são aquelas em que você tem 2 tipos de sócios. Você tem os comanditados e os comanditários. Qual é a diferença, pessoal? A diferença é que os comanditados, eles têm responsabilidade com as obrigações sociais da sociedade de comandita simples, tá? Então, é um tipo de sociedade em que esse tipo de sócio tem responsabilidade com as obrigações sociais. O outro, que são os comanditários, eles não têm responsabilidade com as obrigações sociais, as responsabilidades deles estão limitadas às cotas que ele averba junto à sociedade, representa junto à sociedade, tá certo? Sociedade limitada, pessoal. O que é uma sociedade limitada? A sociedade limitada é quando você tem uma reunião de sócios e cada um tem uma limitação, uma cota daquela sociedade cuja soma dá 100%, tá certo? Essas cotas não necessariamente precisam ser iguais, elas podem ter valores diferentes, proporcionalmente diferentes, só que quem define os rumos da sociedade de uma maneira geral é a reunião de todos esses sócios, tá? Sociedade limitada, pessoal. O que é a sociedade limitada? É a reunião de sócios em que cada um dos sócios tem um percentual, uma parte dessa sociedade e responde dentro da limitação da sua cota social ou não, depende do que estabelece o Estatuto da Sociedade Limitada, tá certo? Qual é a grande diferença dessa sociedade limitada? Diferente da sociedade em nome coletivo, o administrador dessa sociedade não necessariamente precisa ser um cotista ou um sócio que tenha uma participação social dentro da sociedade, tá certo? Sociedade anônima, pessoal. O que é a sociedade anônima? Sociedade anônima é aquela em que a responsabilidade é da própria sociedade. Você não tem o sócio necessariamente protagonizando as relações societárias. Ela é anônima porque exatamente ela tem uma vida mais própria, ela não depende tanto da participação, atuação do sócio cotista, como por exemplo, na limitada, tá certo? Então, assim, essa sociedade anônima e toda a sua estrutura organizacional precisa ter um programa de integridade para contratar com o Distrito Federal, e exatamente porque existe esse descolamento do sócio, do indivíduo que ofere dividendos com a participação acionária que tem na sociedade anônima, é que é mais importante ainda a transparência, a ética nas relações negociais, em suma, a incorporação de um programa de integridade para que possa zelar pela lucratividade ética da empresa, tá certo? Então, provavelmente você vai encontrar aí sociedades anônimas por outras exigências, por exemplo, uma sociedade anônima de capital aberto que tem atuação na Bolsa de Valores, por exigências financeiras do Banco Central. Essas sociedades, boa parte delas já possuem um programa de integridade, razão pela qual, quando se candidata a contratar com o governo do Distrito Federal,
vão ter o benefício de já serem conhecedoras do que significa e qual é a importância de um programa de integridade, tá certo? Sociedade cooperativa, pessoal. Qual é a grande diferença dessas sociedades para as demais? É que nessa sociedade cooperativa são reuniões de cooperativas e que, em razão da cooperativa ser um trabalho individual, personalizado, ter um labor daquele tipo de cooperado, elas não podem ser transferidas, tá certo? As cotas das sociedades cooperativas não podem ser transferidas para terceiros. Tem que ficar dentro daqueles propósitos, daqueles agentes que são cooperados. E o importante é dizer que, apesar de serem cooperados, né, eles têm também que ter um programa de integridade para contratar com o Distrito Federal, e é importante que eles tenham um programa de integridade próprio. Percebam que, conforme a gente vai falando, a gente vai vendo como que a estrutura da integridade é algo que permeia não só uma relação contratual em razão de uma obrigatoriedade do Distrito Federal, mas é também um sistema que vai trazer benefícios para os órgãos quando refletidos em si mesmo. O que quer dizer com isso? Sociedade limitada, sociedade cooperativa, sociedade simples, para que elas tenham uma desenvoltura melhor, é importante que elas também contem com um programa de integridade. E a gente vai vendo isso ao longo dos nossos vídeos, vocês vão ver quando a gente falar dos elementos em si do programa de integridade, como que gera essa identificação para que você tenha necessariamente uma atuação mais ética, mais proba e aufira lucro de uma maneira mais íntegra. Pessoal, as sociedades coligadas. O que são sociedades coligadas? São sociedades que se reúnem, são reunião de sociedades ao invés de sócios. Essas sociedades coligadas, elas também precisam apresentar um programa de integridade para contratar com o Distrito Federal. E por último, as sociedades dependentes de autorização, que são as sociedades nacionais ou estrangeiras que precisam de autorização governamental para atuar. Então, por exemplo, uma sociedade que queira explorar minério, que queira explorar uma commodity que é considerada de segurança nacional ou que tem o uso controlado pelo governo. Elas precisam de autorização para explorar esse tipo de atividade. Da mesma forma, pessoal, as sociedades estrangeiras para atuar no Brasil, dependendo do ramo de atuação delas, elas carecem de uma autorização governamental, para que elas possam efetivamente funcionar e vão também ser obrigadas a apresentar um programa de integridade se vierem a prestar algum serviço com o Distrito Federal, tá certo? Pessoal, o que são sociedades simples? Sociedades simples, elas se diferem das sociedades empresárias porque ela tem um caráter contratual. Essas sociedades são reuniões de sócios que compactuam obrigações para gerarem lucratividade no desempenho em conjunto das suas atividades, tá certo? As sociedades empresárias, são as 7 que eu acabei de dizer para vocês, elas se reúnem de maneira estatutária. Tem um estatuto que rege as relações, as obrigações, os deveres dessas sociedades empresárias. Então elas têm um formato completamente diferente. Uma das grandes diferenças entre uma sociedade empresarial e uma sociedade simples é a limitação da responsabilidade social, tá certo? Nas sociedades empresárias, a limitação da responsabilidade, por ter natureza estatutária e não obrigacional, é muito mais evidente do que na relação contratual das sociedades simples, certo? Então essa é uma das grandes diferenças quando se trata entre sociedade empresária e sociedade simples, visto que na primeira a limitação da responsabilidade é muito mais robusta do que na segunda, cuja a atuação do sócio é um contrato em que ele próprio pactua com outrem para o desempenho de uma determinada atividade, tá certo? As sociedades simples, quando prestam serviço, elas também precisam de um programa de integridade, também delas é exigido um programa de integridade para que você possa oferecer serviços ao Distrito Federal. Pessoal, e as associações e as fundações? Elas também precisam de um sistema de integridade para poder contratar com o DF. Não é porque não tem finalidades lucrativas, é que elas estão fora desse processo, tá certo? Então as fundações também têm que apresentar. E o que é interessante de falar das fundações? O interessante é que a fundação ela tem um rol daquilo que deve estar disposto dentre os seus propósitos de atuação em decorrência do patrimônio que a funda. Então, quer dizer,
que é uma fundação, pessoal? Vamos lá. Fundação é um determinado patrimônio que você define para criar uma fundação para que seja utilizado esse patrimônio sobre uma série de propósitos. Esses propósitos estão estabelecidos em lei, especialmente no que diz respeito ao artigo 62 do Código Civil, tá certo? Então, assim, tem que observar que a fundação, quando vai prestar um determinado serviço, isso é um elemento importante para que o próprio programa de integridade observe sobre um determinado desiderato. Por exemplo, vou fazer um curso de capacitação para professores da Secretaria do Distrito Federal. A finalidade de capacitação para professores tem que estar disposta dentre os elementos que justificam a criação dessa fundação, tá certo? Então esse já é um elemento que um programa de integridade tem que identificar quando verificar os requisitos de contratação de uma fundação, por exemplo, tá certo? As associações da mesma forma, pessoal. Quando as associações elas prestam serviço, apesar de não terem finalidades econômicas, isso não quer significar que elas não sejam remuneradas, tá certo? Então a associação civil, ela pode prestar serviço, se submeter todo o processo de contratação, dentre as modalidades que nós tratamos ontem, certo? E isso não quer significar que é uma prestação altruísta de serviço. Ela pode receber o que ela não pode dividir lucro. E por último, pessoal, chegando no final aqui do nosso segundo vídeo, dessa série de vídeos que a gente está falando sobre contratação de compliance com o Distrito Federal, quer dizer, contratações com o Distrito Federal e a necessidade de ter o compliance, é importante estabelecer que a lei também prevê o tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas e empresas de pequeno porte. Por que isso é importante? E aqui é um momento importante dizer para vocês a relevância desse tema. Nós vimos ontem que o valor é de 5 milhões de reais para exigir programa de integridade por parte do Distrito Federal. Isso não quer significar que você excluiu empresas de pequeno porte ou microempresas do processo de contratação com o poder público e exigência do compliance. Por que eu digo isso? Porque esse tratamento diferenciado, que está previsto na Lei Complementar 123, pode, por exemplo, exigir de uma empresa que está categorizada a contratar em valores acima de 5 milhões de reais, a subcontratação de pequenas empresas para poder girar a economia de uma determinada localidade. Essa é a finalidade da lei, uma das finalidades da Lei Complementar 123. É possibilitar que microempreendedores e empreendedores de pequeno porte tenham acessos a mercados que só seriam acessíveis a eles se eles tivessem patamar de giro econômico maiores, como por exemplo de 5 milhões de reais, tá certo? Então, não quer significar que esse patamar de 5 milhões de reais prescinda da participação dessas pequenas empresas e empresas de pequeno porte. É importante a gente estabelecer isso como critério, porque a gente já tem ouvido aí muita gente dizer que esse patamar de valor limitou o mercado a mercados grandes, a mercados volumosos. Mas não necessariamente isso é verdade. O edital que, por exemplo, deflagre uma contratação de uma obra ou de um serviço, pode exigir deles, com base na Lei Complementar 123, deles que eu quero dizer, dos pretensos contratantes, que subcontratem parte da obra para microempresas e empresas de pequeno porte. Isso quer significar que essas empresas não precisam ter programa de integridade? Na minha opinião, não. Todos aqueles que prestam serviços direta ou indiretamente para o governo do Distrito Federal devem comprovar o seu programa de integridade, tá certo? Sei que o tema é polêmico, mas a ideia da gente é divulgar e difundir programas de integridade na maior amplitude que seja, e nessa ótica, a legislação, se quisesse mitigar, estaria previsto objetivamente essa mitigação na lei, tá certo? Ao contrário disso, ela dispõe lá um dispositivo específico da Lei Complementar 123 e que tem que ser garantido nos editais que as empresas de pequeno porte e os microempreendedores estejam contemplados nesse processo de contratação sobre essa nova ótica de exigência do programa de integridade, tá certo? Pessoal, se você gostou desse vídeo, amanhã tem mais, amanhã é o terceiro vídeo dessa série e nós vamos começar a entrar
mais profundamente nos elementos do programa de integridade em si mesmos. Até agora, nesses 2 primeiros vídeos, nós falamos dos requisitos subjetivos de contratação, que são os sujeitos que contratam. Por um lado, o GDF e os seus órgãos, e por outro, aqueles que oferecem necessariamente o programa de integridade, porque assim estão obrigados. A partir de amanhã, nós vamos começar a falar sobre os elementos do compliance assim mesmo considerados, e eu espero mais uma vez contar com a sua audiência. Fique conosco e até amanhã. Muito obrigado.